Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Prudentina. Você é nosso convidado, a fazer parte de um momento tão especial como igreja que estamos vivendo. E nesta reunião, neste ajuntamento, nós ouviremos da Palavra de Deus. Compartilhe esse link com alguma pessoa que pode ser abençoada através desse gesto seu, mas se coloque diante de Deus para que o Senhor ministre ao seu coração através da palavra nesta noite. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e pedimos para que o Senhor fale de uma forma específica ao nosso coração e que saiamos desse tempo desafiados e confrontados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe-me a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra Te adorar, fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido.
Nós vamos orar pelos nossos motivos. Talvez aí você tenha na tua mente, teu coração, motivos de gratidão ou talvez de petição por si mesmo ou por alguém, e nós iremos apresentar neste momento diante do Senhor. Você pode fechar os teus olhos? Pai amado, nós oramos em nome de Jesus por cada motivo que os teus filhos têm apresentados neste momento. Por isso, Deus, nós clamamos para que a tua vontade seja realizada. Nós cremos que o Senhor é Deus que responde orações, Deus, e por isso nós depositamos tudo aquilo que necessitamos, ó Deus, e as gratidões que temos no nosso coração diante do Senhor, para que a tua vontade seja estabelecida, Pai. Deus, responda a cada pedido feito neste momento. Irmãos que estão apresentando em suas mentes e corações e aqueles que declaram por aqui, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Todos necessitam
Nós vamos meditar na palavra de Deus, na palavra do Senhor, e nessa semana nós daremos continuidade à série de mensagens que estamos pregando, a respeito da carta de Paulo à igreja de Filipos, uma cidade ali estratégica, uma grande cidade daquela época, que tinha ali um movimento de pessoas muito grande, e de repente Deus intervém na história de Paulo e o direciona até aquele lugar ali, para poder forjar naquela igreja ali, naquela cidade, uma igreja que começa na casa de Lídia e na vida de pessoas ali que faziam parte daquele pequeno grupo, e aquela igreja cresce e se torna uma igreja relevante e uma das mais próximas do ministério do apóstolo Paulo. Você já parou para pensar a capacidade que temos de influenciar pessoas através dos nossos relacionamentos? O irmão Levi, um irmão aqui de nossa igreja, um querido irmão que tem sido bênção no nosso ministério, tem exercido hoje a função de administrador, e não só de administrador, mas um dos tesoureiros aqui da nossa igreja. Uma vez ele me contou uma ilustração que eu achei interessante e eu queria compartilhar com os irmãos. Ele diz assim: olha, se nós pararmos para pensar, com 7 apertos de mão, nós podemos alcançar qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Você já parou para pensar sobre isso? Deixa eu explicar o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que às vezes você pegou numa mão e essa pessoa pegou na mão de uma outra pessoa que talvez você nunca teria alcance, mas aquela outra pessoa sim. Então eu vou dar um exemplo na minha vida, Eu, por ter trabalhado na Rede Bandeirantes de Televisão, eu tive contato com os governadores do estado do Paraná. Então eu já apertei a mão do Jaime Lerner, que foi governador do estado, eu já apertei a mão de Roberto Requião, eu já apertei a mão de Álvaro Dias, que também foi governador, Requião e o Álvaro também, e apertei a mão já de Osmar Dias, que também foi governador do estado do Paraná, ou seja, eu já apertei a mão de 4 governadores do estado. Mas esses governadores cumprimentaram os líderes de outros países espalhados pelo mundo. Já apertaram a mão de presidentes chineses, americanos e de pessoas, e aquele presidente chinês, americano, indiano, já apertou outras mãos, ou seja, num leque aí de talvez 5, 6 apertos de mão, você chegou aí ao alcance de muitas nações perto de nós. E ele contava essa história para ver o quanto que às vezes nós temos a oportunidade de abençoar pessoas através dos nossos relacionamentos, deixando um legado, uma marca na vida dessas pessoas. Que tipo de influência e legado a sua vida tem deixado para as pessoas que estão ao seu redor? Que tipo de marcas estão sendo forjadas na vida das pessoas que estão perto de você através do seu jeito de viver a vida? Vou ainda mudar um pouco essa pergunta. Quais são as marcas e o legado que a sua vida tem deixado para o reino de Deus? São aquelas marcas que ficarão no coração dessas pessoas depois de você partir. Eu tenho algumas histórias de pessoas que influenciaram poderosamente a minha vida. Alguns pastores que deixaram marcas. Na última semana eu compartilhei a respeito de algumas pessoas, de alguns pastores que deixaram marcas na minha formação acadêmica. Mas de uma forma muito especial, teve um pastor que era o pastor dos pastores, ali no Bacaxiri, um homem de Deus chamado Avelino Ferreira. Ele faleceu com 87 anos de idade, mas até os últimos momentos de vida dele, ele sempre se preocupou com a vida dos pastores. O pastor Avelino, para vocês terem uma ideia, ele às vezes, no dia da minha folga, que era na sexta-feira, ele passava a mão no telefone e ele me ligava. E quando eu não atendia o telefone, ele ligava no telefone da minha esposa, da Mari. Ele era um português que falava muito arrastado. E ele, quando a Mari atendia, ele perguntava: pastor Renato está em casa? E se a Mari dissesse: não, pastor, ele teve que passar na igreja, ele ligava na igreja para falar comigo. E se ele não me encontrasse no telefone, ele ia até a igreja. E quantas vezes ele não me pegou lá e ele falou: pastor Renato, por que você está aqui? E eu falei: não, pastor, eu tinha que vir fazer alguma coisa. Ele falou: você não sabe que hoje é o dia do seu descanso e você precisa estar com a sua família.
E ele tinha uma história de muitas feridas por não ter tido sabedoria no trato com a família. E às vezes ele dizia assim: eu vou ter que contar a minha história mais uma vez para você. E naquele gesto de cuidado, ele nos ensinava o valor de investirmos tempo com a família, de nós priorizarmos aquilo que precisa ser prioridade na nossa história. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei o quanto você tem corrido pelo momento em que você está vivendo, mas uma coisa eu sei, que o Senhor ele nos ensina a priorizarmos aquilo que precisa ser verdadeiramente importante, aquilo que precisa ser fundamental na nossa vida. Os nossos relacionamentos e os planos de Deus irão passar por essas prioridades, ou devem passar pela prioridade, se tornar prioridade da nossa vida. Ao olhar na plantação da igreja de Filipos ali, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que verdadeira e colocou em primeiro lugar aquilo que era preciso. E por isso Deus usou a vida dele de uma forma extraordinária, para alcançar pessoas, para impactar a vida de uma cidade, mas para impactar a sua geração. E nós vemos que por causa disso, nas últimas semanas, Deus ele interveio para que a vontade e os planos do Senhor fossem cumpridos na vida dele. Você crê que Deus ele tem propósitos e planos para tudo na sua vida? Eu acredito nisso. Por isso que nós vamos ler a Epístola de Filipenses no capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros versículos ali e nós vamos aprender com a palavra de Deus, né? Aquilo que o Senhor ele deseja nos ensinar. A palavra do Senhor vai dizer, capítulo 1, verso 3. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês em todas as minhas orações que faço em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. E esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra e aplique aos nossos corações. Já nesses primeiros versos em que Paulo escreve uma carta para aquelas pessoas que estavam na cidade de Filipe, a igreja que havia sido fundada por ele, Paulo estava preso, aprisionado, e mesmo ali ele demonstra uma preocupação e, mais do que isso, um reconhecimento do quanto essa igreja era importante com ele. Ele diz que orava com alegria por causa da cooperação, aqueles irmãos que participavam da obra que ele estava realizando, espalhando o Evangelho e o amor de Deus por onde ele ia. Eles contribuíram através de orações, através de investimentos financeiros, e existia uma gratidão da parte de Paulo por causa do amor que essas pessoas demonstravam para com ele, e ele diz que o coração dele estava transbordante de alegria ao relembrar o tamanho afeto e carinho a qual esses irmãos demonstravam para com ele. Por isso que quando Paulo obedece ao Senhor, ele é abençoado por conhecer pessoas naquela cidade e pessoas que o honraram e o acompanharam de uma forma muito grande, ou seja, a mudança de planos que Deus havia estabelecido na vida de Paulo, dizendo, olha, não vá para a Ásia, vá para a Macedônia, era com o objetivo de abençoar pessoas sim, mas para que o próprio apóstolo Paulo fosse abençoado. Talvez Paulo não imaginasse o que aconteceria depois que ele, em obediência
mudou, né, a rota da sua viagem missionária. Depois que ele teve aquela visão onde apareceu um valão macedônio ali pedindo ajuda para que ele fosse para a Macedônia. Naquele momento, Paulo não imaginava aquilo que Deus iria fazer. E de repente ele forja diversas pessoas naquela cidade, na igreja de Filipos, que se tornam cooperadores profundos. Pessoas que amavam Paulo e a qual Paulo os amava de uma forma muito intensa. Já aconteceu alguma coisa na sua vida, alguma história que você não imaginava que pudesse acontecer e depois você foi surpreendido por uma bênção? Eu me lembro de uma história. Em determinado momento nós morávamos num bairro lá na cidade de Curitiba e a Mari, ao sair da garagem, era um dia em que estava acontecendo naquela cidade a Marcha para Jesus e existia um movimento muito grande perto de onde morávamos. E a Mari, quando ela sai da garagem da nossa casa, era uma garagem que tinha uma rampa, ela não vê que do outro lado da rua, ela saiu de ré, do outro lado da rua tinha um carro parado. E no momento em que a Mari sai, ela acaba indo de ré e bate na porta do carro que estava do outro lado. Naquele exato momento a Mari sai, encosta o carro e a dona daquele carro, que estava na casa da frente, sai ali com uma ira muito grande, sendo muito grosseira com a Mari. E a Mari, olha, me desculpe, eu não vi o seu carro. E aquela pessoa com uma atitude muito grosseira, agindo de uma forma assim, até arrogante ali diante daquela situação. É para entender, até porque batemos no carro dela ali, né? E naquele momento ali a Mari diz, olha, não, nós temos seguro, nós vamos arcar com as despesas. E aquela mulher continuava sendo ali muito grosseiro, né? Uma mulher muito ríspida. Depois vem o marido dela, ela se acalma um pouco. E na conversa ali, depois eu chego também, e na conversa ali nós nos apresentamos, que nós morávamos ali na frente, ela estava visitando uma amiga ali, e nós falamos, né, que eu era pastor, e que nós estávamos saindo ali para levar nossa filha no médico e tal, e eles estavam saindo para ir na Marcha por Jesus, que eles eram evangélicos também de uma outra igreja. E naquele momento ali o cenário começa a mudar, a postura daquela mulher começa a mudar. E de repente nós começamos a conversar e nós descobrimos que eles, como família, estavam passando por dificuldade financeira, ela estava desempregada, ela pede desculpa até mesmo por causa da atitude dela, num ímpeto ali, até mesmo de ser um pouco ríspida, foi por causa dessa situação, porque elas se preocupavam, porque o carro eles precisavam para se locomover, e ali a gente diz, não, nós vamos arcar com todos os custos, e ali Deus se revela num propósito extraordinário. Aquilo que começou num acidente se torna numa oportunidade de abençoarmos. Nós tínhamos uma amiga que tinha uma escola de música, que precisava de uma secretária, e nós pedimos o currículo daquela mulher, enviamos para essa nossa amiga, dona de uma escola de música, e ela contrata aquela mulher como secretária que ficou anos trabalhando ali naquela instituição, naquela academia de músicos. Diante de toda essa história, precisou um acidente acontecer para que de alguma forma nós pudéssemos conhecer aquela família e nós sermos instrumentos de Deus para um momento difícil que eles estavam vivendo. Eles estavam orando ali por causa de um emprego, e naquela situação ali em que foi um pouco desconfortável por nós termos batido no carro dela, se torna uma oportunidade de abençoar aquela família onde ela arrumou um emprego, e depois a gratidão foi algo de extraordinário. No final da história, ela arruma emprego, tem um coração grato, nós desenvolvemos amizade, mas Deus usa uma história que aos olhos humanos não é muito agradável para abençoar. O Senhor, Ele usa situações que não imaginamos, para que de alguma forma nós possamos ser bênção na vida de pessoas. E mais do que isso, testemunharmos que Deus, o Senhor, tem plano, propósito e projeto para todas as coisas.
Por isso eu digo para você, sem sombra de dúvida, que Deus deseja derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o local que você trabalha. Mas para que isso aconteça, ajustes precisam acontecer. E às vezes nós vamos passar por algumas situações desagradáveis, como foi o início da história que eu contei. Queridos, ao olhar para a vida de Paulo, nós vemos Paulo passando por momentos difíceis, como esse ao escrever esta carta. Mas ele sabia que existia projetos e planos de Deus para todas as circunstâncias da vida dele. Quais as áreas da sua vida que hoje você tem passado por situações talvez difíceis e que você ainda não compreendeu que Deus tem um plano para esse momento que você está vivendo? Quais são as áreas do Senhor que talvez o Senhor tenha intervido para que a vontade dele seja realizada na sua vida e talvez você ainda não percebeu que isso pode vir a redundar em bênção para a sua vida e abençoar também o reino de Deus? Quais são os planos que o Senhor tem mudado a rota do GPS da sua vida para que você possa ter encontros com o extraordinário de Deus na sua história? Da mesma forma como Lídia foi impactada, o carcereiro foi impactado, nessa história que contamos, a história da Cláudia que foi abençoada ali através do acidente, conseguindo emprego. Eu estou aqui para dizer hoje para você que da mesma forma que Paulo, ele teve a rota da sua vida mudada e ele teve um encontro com pessoas que se tornaram abençoadoras na vida dele, talvez Deus esteja intervindo, mudando a rota da sua história para que você possa ter um encontro com o extraordinário de Deus, com os planos que o Senhor estabeleceu e deseja cumprir na sua vida. E Deus hoje deseja dar a você uma sensibilidade espiritual para que você possa perceber que a vontade de Deus, o extraordinário do Senhor, ele é sempre o melhor. Queridos, é muito interessante que depois daquele acidente, depois de toda aquela história, essa família se tornou próximas de nós. E nós desenvolvemos relacionamentos significativos que marcaram a nossa vida ao ponto de hoje eu poder compartilhar essa história com vocês. Você tem marcado a vida de pessoas com a sua vida? Quais são os legados que você tem deixado para a sua história? Quando Paulo, no início da carta de Filipenses, ele honra aqueles irmãos dizendo a gratidão que eles tinham e pela participação que eles tinham na obra do Evangelho de Cristo Jesus sendo anunciado através do apóstolo Paulo. Paulo deseja que eles experimentem algo mais profundo do relacionamento com Deus. E esse mais profundo é encontrar propósito em tudo aquilo que acontece na nossa vida. Deus tem o controle de tudo na nossa vida. Deus tem propósito para cada área e momento que você está vivendo, seja de enfermidade, de luta na área profissional, de dificuldade talvez de relacionamentos. O Senhor deseja que todas essas áreas, elas possam ser entregues diante do trono da graça de Deus, para que você possa perceber o agir do Senhor. Para que isso aconteça, você precisa primeiro entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E eu quero fazer a minha oração, a oração de Paulo. Ou melhor, eu quero fazer a oração de Paulo, a minha oração. O apóstolo Paulo, lá no versículo 9, ele vai dizer assim: esta é minha oração, que o amor de vocês aumente, cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios de fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. Deus tem planos para tudo na sua vida, para esse momento que você está vivendo. E a minha oração é que o amor de vocês aumente no conhecimento de Deus em toda percepção, para que você seja capaz de discernir aquilo que é melhor diante do momento em que você vive, para a sua vida e para o reino de Deus. Quero que você reflita um pouco durante os próximos dias, que esse momento em que você está vivendo, Deus tem planos
para essas histórias que talvez você não esteja entendendo direito. O Senhor deseja usar para a honra e glória do nome de Deus. E que você possa perceber de uma forma tão clara o agir de Deus. E o Senhor deu discernimento para olhar para esses momentos da história em que você vive como uma oportunidade de bênção na sua vida e na vida de pessoas. Deus pode agir de forma extraordinária naquilo que no nosso coração às vezes é cheio de dúvida e entendimento. Mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, Ele age de uma forma extraordinária. Você possa entregar a sua vida ao Senhor e que você possa procurar ajuda quando necessário para esses momentos que você tem vivido, para que você seja capaz de conseguir entregar tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a sua história. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu espero que você tenha sido abençoado e eu quero deixar um convite para você, para estar conosco no próximo fim de semana. Às 9 horas nós temos a nossa Escola Bíblica Discipuladora, onde nós nos reunimos às 9 da manhã, tomamos um café e depois nós nos dividimos em classes para estudarmos a Palavra de Deus de acordo com cada faixa etária. E você é nosso convidado para estar conosco e às 19 horas nós temos a nossa celebração
nosso culto de adoração ao Senhor, e você é convidado a estar presencialmente conosco. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.